Bitcoin chegou a dobrar de preço em menos de 12 meses e muita gente acredita que isso está derivado aí dos ETFs de Bitcoin que chegaram lá nos Estados Unidos no ano passado. Entretanto, isso não é bem verdade. Existe uma dinâmica ainda mais profunda no mercado do Bitcoin atualmente, que é a demanda corporativa. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque isso é algo que está impactando diretamente não só a estrutura de mercado de longo prazo, mas também a estrutura de mercado de curto prazo, principalmente quando a gente percebe que esse nível de institucionalização do Bitcoin em relação ao mercado tradicional está se intensificando e impactando diretamente naqueles que estão investindo hoje no Bitcoin. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esses materiais. E se você acha esse tipo de conteúdo interessante, deixa o seu like, que isso aí vai ajudar bastante a gente a continuar espalhando esse material. Os gráficos que eu vou trazer aqui hoje são apenas uma parte daquilo que vai ser enviado para os assinantes lá do Block Trends Pro ainda nessa semana, mas se você tiver interesse em acompanhar todos os nossos materiais educacionais e de análise, eu recomendo que você conheça a nossa plataforma para membros, que está disponível aqui na descrição. Lá você vai ter acesso a uma série de materiais educacionais, não só em relação a cursos e tutoriais, mas também a parte de análise e como se posicionar de forma ainda mais efetiva dentro do mercado do Bitcoin. Mas passando aqui para o vídeo, o que a gente tinha para abordar hoje é principalmente em relação à posse de Bitcoin dessas empresas de capital aberto que cresceu significativamente aí nos últimos anos, principalmente depois ali de 2023. Você pode perceber aqui que essas alocações elas se intensificaram nesses últimos 2 anos, né? Nesse caso, 1 ano e meio mais ou menos aí que veio a chegada dos ETFs. Em 2021, 2022 e 2023, nós já estávamos vendo algum crescimento relevante, entretanto, não era tão intenso como nós tivemos agora a partir de 2024, com a chegada dos ETFs. Mas a chegada dos ETFs, eles meio que chancelaram de fato a participação do Bitcoin no mercado tradicional e não só fez com que as pessoas, né, com que outros indivíduos alocassem no Bitcoin de forma indireta. Principalmente quando a gente percebe que essas empresas, e por mais que hoje a MicroStrategy, nesse caso, a Strategy possua a maior relevância de mercado em relação às outras empresas, ela ainda é um veículo de referência para outras empresas, mas a alocação corporativa diretamente no Bitcoin e não propriamente dito nos ETFs é o que de fato está fazendo com que esse movimento de preço atual, né, que essa subida de preço atual que nós estamos vendo pelo menos nos últimos 12 meses, eu não estou falando da semana passada para cá ou do mês passado para cá, tá? Eu estou falando de um horizonte de tempo mais extenso e isso é algo que nós conseguimos ver principalmente nas métricas das principais empresas que hoje existem. Porque por mais que antes fosse simplesmente a strategy, deixa eu até mostrar esse gráfico aqui primeiro, essa tabela, por mais que antes fosse a strategy a principal e meio que a única, hoje já não é mais isso. Hoje nós temos outras empresas como a Ascendant Scientific, como a 21 Capital, a Nakamoto, a Strive e recentemente agora também a Trump Media Company, que é a empresa do Donald Trump que vai estar alocando aí. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eles ainda não anunciaram que já tinham completado, ou que já tinham concluído a compra de Bitcoin, eles só tinham concluído o levantamento de capital. E esse é um ponto extremamente importante para entender essas empresas e como é que elas estão se posicionando no Bitcoin, porque a maior parte delas utiliza mecanismos de alavancagem financeira, ou seja, elas utilizam as suas próprias ações, e aqui nós estamos vendo empresas que possuem um capital aberto, ou seja, estão na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, e esse é um ponto extremamente importante porque muitas dessas empresas estão emitindo ações e também emitindo dívida corporativa por meio de, por exemplo, de notas conversíveis, que no caso a Strategy emite notas conversíveis para fazer o seu levantamento de capital, e outras empresas aqui, como por exemplo a Ascendant Scientific, que é uma empresa de materiais médicos, de tecnologia médica, utiliza o próprio fluxo de caixa
para comprar Bitcoin. E hoje nós estamos vendo várias dessas empresas replicando essa estratégia de tesouraria em Bitcoin. Essa tendência de cada vez mais empresas alocando o Bitcoin no seu balanço fez com que, inclusive em termos de valores, isso representasse cerca de 56% dos ativos que estão nos ETFs, ou seja, somente essas empresas aqui, né, essas 6 empresas que eu estou mostrando para vocês, elas conseguiram absorver 56, mais da metade daquilo que está em Bitcoin lá nos ETFs dos Estados Unidos, que são vários ETFs disponibilizados em vários brokers. Então, a gente está falando de um volume de capital que só em 6 empresas representa mais da metade do mercado de ETFs lá dos Estados Unidos. E isso é ainda mais gritante quando nós vemos em termos de fluxo de capital. Em termos de entrada de capital no mercado, não é? Então, em termos de entrada de capital nessas empresas em relação à entrada de capital nos ETFs, nós estamos falando de 169%, ou seja, mais do que o dobro, quase que o triplo ali de fluxo de capital que entrou nessas empresas aqui de Bitcoin, né? Nesse caso de alocação em Bitcoin. Isso daqui esteve fazendo também com que muitas dessas empresas negociassem a múltiplos muito esticados, ou seja, essas empresas acabaram negociando aqui, por exemplo, a Nakamoto esteve negociando com 1.185% de prêmio sobre o seu valor líquido dos seus ativos, né? Que é o Net Asset Value, que mostra ali a quantidade de Bitcoin que elas possuem no seu balanço. A ação está sendo negociada com um prêmio muito significativo. E é natural, porque esse prêmio é justamente relacionado ao potencial de crescimento do Bitcoin que pode ter aí nos próximos anos. E, obviamente, o valor dessas empresas, né, tanto da Strategy, Sandland, quanto de todas as outras, ela é diretamente relacionada a quanto do Bitcoin pode capturar, né, essas empresas, quanto do Bitcoin essas empresas vão conseguir captar de valor para os seus acionistas. É justamente por isso que uma das principais métricas utilizadas para essa avaliação é justamente a quantidade de Bitcoin por ação, a quantidade de ativos que essas empresas colocam no seu balanço em relação à quantidade de ações que está sendo emitida no mercado. Porque, como eu falei anteriormente, uma das formas de alavancagem financeira e de levantamento de capital é justamente a emissão de novas ações. Só que essas emissões de ações, elas acabam diluindo os investidores que já são detentores dessa ação, só que isso se sobrepõe por conta da valorização do Bitcoin. E a gente vai já chegar nesse ponto. Mas, por mais que isso seja uma dinâmica complexa de se entender, os efeitos são muito claros no mercado, inclusive até mesmo em termos de volatilidade. Vocês podem notar aqui por esse gráfico que o maior pico de volatilidade hoje, não é? Então, o maior período de volatilidade hoje, que é justamente esse período aqui, ele ocorre ali mais ou menos entre as 9, 10 e 11 horas no horário de Brasília. Aqui no gráfico está outro horário porque está no meu fuso, mas se vocês forem prestar bem atenção, é justamente no horário onde abre o mercado financeiro lá nos Estados Unidos, ou seja, quando a Bolsa dos Estados Unidos abre. Então, esse gráfico foi um gráfico solicitado por um membro lá do Block Trends Pro. Inclusive, a gente faz isso, tá? Se você tiver algum gráfico, algum estudo que você queira realizar e não tenha capacidade para isso, se torne membro do Block Trends Pro e faça a solicitação lá dentro, que aí a gente monta esse estudo para você também. E aqui mostra justamente que às segundas-feiras, né, entre as 10 e 11 horas da manhã, são aí os momentos mais voláteis do Bitcoin, que é justamente quando o Wall Street, né, que é justamente quando a Bolsa dos Estados Unidos está abrindo as suas primeiras negociações da semana. Esse gráfico revela que hoje o mercado do Bitcoin está diretamente relacionado ao fluxo do mercado tradicional e principalmente ao fluxo daquelas empresas, daqueles ETFs, daqueles instrumentos financeiros que estão sendo negociados na Bolsa dos Estados Unidos. Isso daqui mostra justamente essa dinâmica que eu estou falando em relação ao volume de capital que está entrando no Bitcoin, né? Aqui você vê nessa tabela justamente a quantidade de Bitcoin esperado para ter em balanço em cada uma dessas empresas. Aqui existem várias expectativas, inclusive no caso aqui da Trump Media, tá? que aqui é 22.727 Bitcoins.
ainda não foram comprados propriamente dito, né? Só foi levantado o capital, mas depois você possui aí vários outros bitcoins que já foram adquiridos, como por exemplo o da 21 Capital, que é bem recente também, já está em processo de aquisição aí, com esperado para atingir os 42 mil BTC. E isso tudo acaba criando uma dinâmica muito interessante para o Bitcoin, que é essa daqui, que basicamente traduz o porquê que o Bitcoin está tendo essa demanda compradora constante aqui no seu preço, que é justamente derivado desse círculo virtuoso de ter uma ação que sobe por conta da quantidade de bitcoins que vão sendo acumulados no seu balanço e justamente essa quantidade de subida de preço derivado da quantidade de bitcoin que está no seu balanço poder emitir mais dívida. Ou seja, as empresas hoje elas conseguem fazer isso de forma contínua justamente por conta do preço do Bitcoin. Ou seja, eles emitem dívida aqui de diversas formas, tá? Inclusive através de notas conversíveis que eu já expliquei para vocês o que é. Por conta dessas notas conversíveis, eles conseguem comprar mais Bitcoin, né? E por conta de estarem comprando mais Bitcoin, isso acaba gerando uma pressão compradora ainda mais intensa para o Bitcoin, né? E por conta dessa pressão compradora ainda mais intensa no Bitcoin, o preço do Bitcoin sobe e com o preço do Bitcoin sobe, a sua ação da empresa também acaba subindo, né? Por quê? Porque basicamente, se o preço do Bitcoin subiu, o ativo, né? Ou seja, o seu balanço patrimonial acaba crescendo. Isso é algo que a gente mostra justamente aqui no valor empresarial dessas empresas, né, que esteve crescendo aí ao longo do tempo, justamente derivado da quantidade de Bitcoin em tesouraria, né, que mostra aqui justamente essa quantidade de Bitcoin. Isso daqui revela esse ciclo que faz com que essas empresas consigam aumentar a sua captação de recursos, direciona esse recurso para comprar Bitcoin. Com a compra de Bitcoin, isso faz com que o valor patrimonial dessas empresas também aumente. Isso daí também favorece o crescimento da ação da empresa e também favorece a emissão de mais dívida, não é? Então, acaba favorecendo eles conseguirem emitir mais dívida e, inclusive, emitir mais ações, porque agora o seu valor líquido patrimonial também subiu, então essa diluição vai acabar sendo menor para os futuros acionistas. Isso daqui gera um efeito cascata dentro do preço do Bitcoin e uma demanda compradora bastante constante. Existem várias teorias e principalmente preocupações sobre o nível de solidez que esse tipo de estratégia possui, se em determinado momento pode acabar sendo prejudicial para o mercado do Bitcoin ou não, se as empresas vão continuar fazendo isso de forma sustentável ou não, mas essa parte eu vou deixar somente para os nossos membros lá no Blocktrends Pro, num relatório que a gente vai soltar essa semana, detalhando principalmente quais são os riscos, quais são principalmente os efeitos de longo prazo que esse tipo de dinâmica e alavancagem financeira pode ter no mercado do Bitcoin. Se você tiver interesse em acessar o material por completo que vai ser publicado ainda essa semana, vai aqui na descrição e conheça mais um pouco sobre a nossa área de membros lá no Blocktrends Pro. Mas, se você gostou desse conteúdo e quer ver mais materiais como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Blocktrends e continuar acompanhando os nossos conteúdos e também deixa o seu like para a gente saber aí que você está nos acompanhando e a gente possa também trazer mais esses materiais. Isso tudo que eu trouxe aqui, todos esses gráficos mostram que nós estamos tendo uma demanda compradora constante no Bitcoin e possivelmente isso vai acabar favorecendo a estrutura de mercado no médio e no longo prazo também, mas os grandes desafios a gente ainda vai ter que descobrir sobre como isso tudo vai funcionar nessa nova economia. Muito obrigado para você que esteve nos acompanhando até aqui e a gente se vê num próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!